Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora, está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental no direito penal, o perdão judicial, um instituto que permite à justiça, em certas situações, deixar de aplicar a pena mesmo quando a culpa do réu está comprovada. Você sabia que o perdão judicial só pode ser concedido em casos específicos previstos na lei? E que, por isso, o juiz precisa avaliar o abalo emocional do acusado, os vínculos afetivos e as circunstâncias do crime. Além disso, o perdão não pode ser aplicado de forma genérica ou sem comprovação concreta do sofrimento do réu. Mas, afinal, como que o Superior Tribunal de Justiça tem interpretado esse benefício? Quais crimes podem ser alcançados pelo perdão? E quais são os limites para a aplicação? Para esclarecer essas e outras dúvidas, eu converso agora com o juiz do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Alejandro Raio Verlang. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, Thiago, tudo bem? Estou aí agradecendo o convite e à disposição aí para a gente conversar sobre o perdão judicial e aí as decisões do STJ sobre esse tema. Vamos começar então explicando para quem nos ouve o que é de fato o perdão judicial e em quais hipóteses ele pode ser concedido segundo a legislação brasileira. Pois então, Thiago, o perdão judicial ele é uma causa de extinção da punibilidade, né, prevista lá no artigo 107, inciso 9 do Código Penal. E ele traz a ideia de que o juiz ele reconhece que aquele fato é um crime, foi praticado um fato típico, ilícito e culpável, mas pelas circunstâncias em que foram praticados aquele crime, pelas consequências que esse crime causou no agente, se entende que a pena é desnecessária e aí então não há punibilidade. Então há o reconhecimento de um crime, de um fato típico, ilícito e culpável, mas não é punível, em razão então da extinção da punibilidade. E aqui, já trazendo aí um entendimento do STJ importante, já bastante antigo, né, que está na súmula 18 do STJ, que diz que a natureza da decisão que concede o perdão judicial é uma natureza de sentença declaratória de extinção da punibilidade. E isso tem uma importância prática para isso, não é meramente acadêmica, porque no momento que o juiz ele reconhece o perdão judicial, né, ele dá uma sentença e ele reconhece o perdão judicial, isso não vai gerar nenhuma consequência para o condenado, né, para essa pessoa que cometeu o crime, porque isso não é meramente uma sentença declaratória de extinção da punibilidade. Então não vai, por exemplo, se o sujeito vai praticar um novo crime, essa condenação, esse reconhecimento do perdão judicial anterior não vai gerar reincidência. E esse perdão judicial, um fato importante que o STJ também vem reconhecendo, é que o perdão judicial não pode ser concedido a qualquer caso, senão nos casos previstos em lei. Então a gente vai ter alguns exemplos aí, como que o mais clássico do perdão judicial, quando a gente imagina isso, é o perdão judicial dado em caso de homicídio culposo, de lesão corporal culposa, mas a gente também encontra em outros crimes, como o crime de receptação, a gente encontra no crime de injúria, quando há uma retorção imediata à injúria ou quando a vítima provocou aquela injúria. Esses são casos também que a legislação prevê o perdão judicial. Em crimes de trânsito é previsto também um outro caso, teve uma decisão do STJ relativa ao perdão judicial quando há delação premiada nos casos da lei de organização criminosa. Então, existem algumas previsões legais, mas na prática mesmo, que a gente vê a aplicação prática é mais no crime de homicídio culposo. E por que o perdão judicial ele é considerado uma causa excepcional de extinção aí da punibilidade? Quais são os critérios mais relevantes para ele ser concedido? Ele é considerado excepcional porque a ideia é que no momento que um sujeito ele pratique um fato típico, ilícito, culpável, que ele tenha a punição por esse crime que ele praticou. E no perdão judicial não, o sujeito pratica um fato definido como crime, que a ele não é aplicada a punição. Então, por isso que ele é uma situação excepcional, e o STJ deixa isso muito claro, que não é para aplicar de forma banalizada o perdão judicial. Um exemplo que o STJ julgou foi num crime de roubo, em que o sujeito foi praticar o crime de roubo, e aí ele acabou sendo atingido por um guarda, que esse disparo levou ele a ficar paraplégico.
E o que a defesa pediu? Olha, vamos aplicar o perdão judicial porque as consequências do crime de roubo que ele praticou foram tão graves que não precisa mais uma punição, ele já ficou paraplégico. O que disse o STJ? Não se pode aplicar o crime de roubo porque não há previsão legal do perdão judicial para o crime de roubo. Então, essa ideia é de uma exceção, não é para se aplicar para qualquer caso, a não ser naqueles casos previstos em lei. E você perguntou dos critérios. Aqui também é outro ponto que o STJ vem construindo a jurisprudência, porque, primeiro, né, a ideia geral é que o crime ele atinja de forma tão grave o sujeito que praticou aquele delito que não é necessária uma punição. É a ideia do perdão judicial. Mas o STJ ele vem decidindo que não basta só essa grave consequência para o sujeito que apenas se torna desnecessária. É também necessário esse vínculo prévio do agente que praticou o crime com a vítima. E aí a jurisprudência do STJ trabalha bastante nisso, inclusive falando dessa comprovação de que, em razão dessa proximidade da vítima com o agente do crime, existia um laço entre eles que faz com que seja necessária a aplicação do perdão judicial. E, às vezes, o STJ também decide no sentido de que ele não pode, em razão da súmula 7, ele não pode rever os fatos, porque isso depende muito, o que eu quero dizer com isso, depende muito dessa análise casuística que o juiz, né, faz do caso. Então, é uma análise probatória forte que o juiz tem que fazer para ver, então, se atingiu o agente de forma grave, se em razão disso não é necessária a pena e se existia um vínculo prévio entre o autor do delito e a vítima. Com base nesse vínculo que o senhor mencionou aí, né, parentesco, amizade, já o abalo também do próprio culpado, como que os tribunais analisam a existência aí desse abalo emocional do réu para fins da aplicação desse perdão? Há um padrão mínimo de prova? Como é que é isso? Não há um padrão mínimo de provas, e isso vai depender muito do caso concreto. Então, qualquer meio de prova em direito admitido pode ser utilizado para comprovar esse vínculo prévio entre o agente e o abalo que levou o sujeito. Em alguns casos que o STJ já julgou sobre perdão judicial, ele deixa muito claro assim, olha, não basta só falar, é parente, vai ter o perdão judicial. Então, um caso que o STJ julgou envolvia aí primo, então, um acidente de trânsito envolvendo, né, o agente e o seu primo, que o primo acabou vindo a falecer e o sujeito respondendo por homicídio culposo. O que o STJ decidiu? Olha, não é só porque é primo que tem esse abalo no sujeito. Então não basta provar o vínculo, tem que ir além desse vínculo e comprovar que essas pessoas eram próximas a ponto de ter esse abalo no sujeito. Então, simplesmente são primos, logo aplica o perdão judicial, o STJ diz que não. Aqui é necessário mais do que isso. Por exemplo, aí o STJ em outro caso, no caso de irmãos, ele foi matar uma pessoa, acabou de forma equivocada matando o seu irmão. Nesse caso, o STJ aplicou, porque entendeu que havia, então, essa prova não só do parentesco, mas desse vínculo entre o agente e a vítima. E o perdão judicial, ele pode ser aplicado em qualquer fase do processo penal ou ele depende aí de uma análise de mérito? Ele depende da análise do mérito, Thiago, porque, como a gente conversou ali no início, o reconhecimento do perdão judicial, ele depende que haja o reconhecimento de um fato típico, ilícito e culpável, ou seja, do reconhecimento de um crime para depois ser aplicado o perdão judicial. Por exemplo, na fase da investigação, o delegado não pode fazer isso, porque ele não vai reconhecer o crime. Quem vai fazer isso é o juiz e na sentença, quando ele reconhecer o mérito. Não pode nem ser no recebimento da denúncia, tem que ser o juiz no momento da sentença. Eu me lembro de um caso, no início da minha carreira, que eu julguei um processo em que o avô, ele estava dirigindo, era um agricultor, estava dirigindo um trator e o neto dele estava sentado na parte de cima ali do pneu, ali sentadinho, e o trator caiu num buraco, o menino caiu e o trator passou por cima do menino. Acho que tinha uns 5, 6 anos de idade, não me recordo exatamente, mas era criança. É um processo bastante delicado e difícil de julgar, não no sentido do mérito em si, mas o juiz tem que ouvir todas as testemunhas, tem que fazer todo um processo comum para reconhecer e ouvir o réu, nesse caso o avô que tinha matado o menino, para depois de reconhecer tudo isso, reconhecer que ele praticou o homicídio culposo e aí aplicar o perdão judicial. Então é um processo difícil para o juiz porque é muito dramática a situação de ver uma pessoa próxima
né, sendo julgada por um caso que ela, né, não quis matar a pessoa, mas enfim, por culpa praticou. Então, mas respondendo diretamente a tua pergunta, Thiago, não é possível ser numa fase pré-processual, precisa ser no processo, quando o juiz dá a sentença, que reconhece o cometimento do crime e depois declara extinta a punibilidade aí pelo reconhecimento do perdão judicial. E em casos de concurso formal de crimes aí, o perdão concedido por um dos delitos, ele pode ser estendido para os demais? Não diretamente, não automaticamente, isso não pode acontecer. Nós temos um julgado interessante que o ministro Schietti foi relator e que ele decidiu exatamente isso, que não é possível. O caso que foi julgado pelo STJ era de um indivíduo que estava sendo acusado por homicídio culposo e ele, na direção do veículo automotor, ele, de forma imprudente, causou um acidente que matou o namorado dele e um amigo. E aí, então, ele estava pedindo a aplicação do perdão judicial para ambos os crimes, tanto o crime de ter matado o namorado quanto de ter matado o amigo. E que o STJ entendeu que não era possível estender para o amigo, não é porque se aplicou para um que vai se aplicar para outro. Poderia ser um caso em que se aplicasse para os dois parentes próximos, com vínculo comprovado, mas no caso ficou comprovado, então o vínculo com o namorado, e aí esse aplicado a ele o perdão judicial, mas para o amigo que estava junto no carro, aí não foi reconhecido e o réu foi condenado, então, por esse homicídio culposo contra o amigo. E existem limites legais para o juiz aplicar o perdão judicial por analogia ou fora das hipóteses previstas no Código Penal? O que se entende é que se aplica o perdão judicial nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Então, naquilo que está previsto pode, naquilo que não está, não pode. Volto àquele exemplo julgado pelo STJ em que se pediu a aplicação do crime de roubo. Então, não é possível aplicar em outros crimes, porque no roubo, mesmo que a consequência para o sujeito tenha, nesse caso que eu comentei antes, que ele ficou paraplégico, tenha sido muito grave para ele, em a previsão legal, não é possível aplicar o perdão judicial, então é necessário que haja essa previsão legal permitindo que aplique o perdão judicial, senão o entendimento é que não pode, exatamente para que não haja essa banalização, que simplesmente, se a consequência do crime foi grave, então nós não aplicamos a pena. Não é só isso, precisa também da previsão legal. E a colaboração premiada, ela por si só, ela pode justificar o perdão judicial? Quais elementos aí que devem ser observados nesses casos? A Lei das Organizações Criminosas, né, a Lei 12.850, no artigo 4º, ela prevê a possibilidade expressamente de concessão do perdão judicial para o colaborador, para o delator. Mas o que decidiu o STJ? A quinta turma decidiu num caso que foi levado a ela pedindo para que fosse aplicado o perdão judicial em razão da colaboração. Era um crime envolvendo aí crimes contra a administração pública. O que o STJ entendeu? Que não é só porque houve a colaboração que automaticamente tem direito à colaboração premiada. A lei tem direito ao perdão judicial. A lei da colaboração, ela traz algumas consequências que podem ser dadas. O perdão é uma, mas também pode a diminuição da pena, né? Outra consequência. Então, no caso concreto, tem que se verificar se concede um, se concede a outra. O que decidiu o STJ, que com base, então, no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei das Organizações Criminosas, tem que ser observada não só a extensão e a qualidade da colaboração, mas também a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso. Então, essa previsão legal, né, no sentido de que não é simplesmente colaborou, está aqui o perdão. Não, vamos analisar o caso concreto e verificar várias circunstâncias para ver se o sujeito faz jus ou não ao perdão judicial. Para a gente fechar essa nossa conversa, então, como que o STJ tem interpretado aí o perdão judicial à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e também do direito penal mínimo? O direito penal está inserido dentro de um contexto constitucional, então, sem dúvida, a gente tem que olhar para isso, o STJ tem feito isso. Quando a gente vê que um homicídio culposo, exemplo clássico de perdão judicial, ele afetou o sujeito de forma tão grave que não tem por que aplicar uma pena para ele, quer dizer, a aplicação dessa pena para esse sujeito, como eu contei nesse caso do que aconteceu lá comigo, né, na minha comarca, que o avô matou o próprio neto de forma culposa, seria absolutamente desnecessário e indigno condenar esse avô ainda a cumprir algum tipo de pena. Isso, sem dúvida nenhuma, violaria
a dignidade da pessoa. Então, nesse sentido, a aplicação do perdão judicial e a jurisprudência do STJ vem no sentido de aplicação, né, na prática da dignidade da pessoa humana. E no mesmo sentido, quando a gente fala no direito penal, um dos princípios mais caros do direito penal é a intervenção mínima. O direito penal intervir somente naquilo que ele for efetivamente necessário. Quando a gente tem um crime como esse, repito de novo esse crime que eu contei do avô, aplicar o direito penal a esse caso, não tem porquê, não há sentido em aplicar o direito penal. A gente tem que deixar o direito penal para aquilo que é realmente, para aqueles casos em que há uma necessidade de aplicação do direito penal. Nesse caso, não é necessário aplicar o direito penal, porque as consequências já foram tão graves que o direito penal ficou em segundo plano nesses casos. O STJ aplica o perdão judicial também com essa ideia de concretização da dignidade da pessoa humana e da aplicação de um direito penal mínimo. Ok, Alejandro Raio Verlang, muito obrigado por essa disponibilidade, essa participação aqui no STJ no seu dia. Muito obrigado, Thiago. Fico à disposição aí quando quiserem conversar, estou sempre à disposição. Direito penal é a minha paixão aí, falar sobre ele é sempre um prazer. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.